Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do nosso projeto de lives no Twitter sobre políticas públicas. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado especialista em meio ambiente e agricultura, professor Arthur Bragança, economista, professor da PUC-Rio e pesquisador do Climate Policy Initiative. Primeiro, professor, eu queria agradecer a sua presença, agradecer por você ter aceitado nosso convite. É uma grande honra poder contar com o senhor aqui. Então vamos começar o nosso bate-papo. A gente vai falar um pouco dessas pesquisas sobre esses temas de agricultura e meio ambiente. E eu queria começar falando da sua primeira pesquisa que a gente combinou, que é a questão da conversão das florestas em pastagem ou em lavoura, como um problema ambiental. Eu queria que você comentasse um pouco a sua pesquisa, seus achados, os seus resultados, enfim, dar um panorama geral. E boa noite, muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, Fred, obrigado pelo convite. É super legal essa iniciativa, né, da Liga de Políticas Públicas da PUC. Já assisti várias das lives que vocês estão fazendo, super legal e super honrado com o convite de vocês para falar um pouquinho da minha pesquisa e falar um pouco dos temas que eu estudo, não só da minha pesquisa, mas ser um pouquinho mais amplo do que isso. Então, assim, eu acho que eu sou de formação, eu sou um economista de desenvolvimento, então eu entrei nessa seara de meio ambiente, basicamente eu estava preocupado com o desenvolvimento econômico, e aí preocupado com o Brasil, em especial, processos de longo prazo que tinham gerado desenvolvimento ou travado o desenvolvimento no Brasil, e ali eu comecei a estudar o desenvolvimento da agricultura no Brasil e como que isso aconteceu desde os anos 70. E uma coisa que logo surgiu para mim muito claramente, eu comecei estudando a introdução da soja no Cerrado e como que aquilo tinha afetado o mercado de trabalho local, como que tinha afetado o desenvolvimento local. Então, eu tenho um artigo sobre isso, um eterno working paper, sempre vai estar pronto daqui a 2 meses, essas coisas que a gente faz com um dos primeiros projetos de pesquisa, fica em cima dele muito tempo e tal, mas daquilo eu acho que eu comecei a entrar no tema de agricultura e eu logo percebi que tem uma questão muito preemente no Brasil, que é essa dinâmica entre como que a agricultura afeta o meio ambiente, qual que é essa relação, e será que a gente está fadada a ter um trade-off, ou seja, basicamente o desenvolvimento da agricultura vai piorar indicadores ambientais, em particular no Brasil, a questão do desmatamento. E aí eu acho que quando eu comecei a estudar isso, a gente chegou à ideia assim, se olha para o desmatamento no Brasil, o grosso da conversão de florestas que ocorre no Brasil é a conversão de floresta em pastagem. E a nossa preocupação a preocupação que eu comecei a estudar é falar, será que esse processo, assim, será que na hora que a gente melhorar a produtividade da agricultura e começar a entrar, por exemplo, soja, começar a entrar um cultivo com mais tecnologia, intensificando, você tem que imaginar que o Brasil, esse processo de ocupação do território, foi um processo muito de ocupação focado o quê? E vamos ocupar o território, vamos para a maneira de ocupar o território, a gente cria essas grandes fazendas de gado, né? Poucas cabeças de gado. Isso é a história de várias regiões. A história do Cerrado, mas assim, a história das entradas para os sertões, lá no século XVII, XVIII, assim, a gente tem 4 séculos disso, e isso está chegando na Amazônia, está chegando na floresta, gerando uma pressão ambiental enorme. E a pergunta é assim, será que na hora que a gente moderniza essa agricultura, o que vai acontecer? Será que esse processo vai avançar ainda mais? Ou será que a gente consegue reverter isso de alguma forma? Então, a primeira maneira como eu olhei isso, eu olhei lá eu estava olhando para o Cerrado, tá? Brasileiro. E para o Cerrado brasileiro, eu estava olhando para falar, olha, o Cerrado era essa região que você estava tentando desenvolver desde os anos 40, políticas públicas, políticas governamentais, estimulando, você pega ali o Centro-Oeste, estimulando colonização, né? Então, lá nos anos 40, tiveram 2 grandes projetos de colonização, um em Dourados, outro em Ceres, né? Dourados é no Mato Grosso do Sul, Ceres em Goiás, e isso foi seguindo, em algum momento, aquilo ali, grosso daquilo ali era assim, a criação de gado, que era o que se conseguia fazer, né? A terra naquela região é ácida, o solo é meio pobre, e em algum momento se adaptou a sementes de soja para conseguir plantar ali. E aí eu olhei para isso da perspectiva de desenvolvimento, mas eu comecei a olhar para isso da perspectiva de desmatamento. Será que esse processo, na hora que entra a soja, a agricultura explode ali, será que isso gerou mais desmatamento ou não? E na hora que a gente olha para isso, né, a maneira assim, né, como quem deve estar nos assistindo, a maioria é economista, né? Então, assim, a maneira como a gente olha isso, economista olha isso e fala, bom, não adianta só olhar a correlação entre essas coisas, eu quero falar alguma coisa sobre causalidade, né?
Então, para falar alguma coisa sobre causalidade, a gente constrói um mapa, a partir de informações agronômicas, das regiões que eram boas para plantar soja ou não, com essas tecnologias que foram criadas ali nos anos 70. Então, de certa forma, você emula um experimento em que você tem algumas regiões que dá para plantar soja muito bem, e outras que não dá tão bem, e você vai comparando elas ao longo do tempo e vai vendo, ó, se essa região, será que, vamos dizer assim, a quantidade de terra utilizada na agricultura subiu nessas regiões melhores para a soja, ou seja, a soja entrou e se estimulou o gado a ir para cima da floresta, da vegetação nativa que tinha ali, e na realidade o que a gente encontra é que não. É que a gente não teve esse efeito de aonde entra a soja. Você tem um crescimento da agricultura, você tem um crescimento da área de lavoura, mas esse crescimento é todo em cima da área de pastagem. Ou seja, a gente não aumenta, né, a área total da agricultura. E esse é um resultado muito curioso, que se pensar assim, o modelo mais simples que você consegue imaginar de economia, você fala, pô, fazendeiro aqui, né, fiquei mais produtivo, estou ganhando mais dinheiro, vou entrar numa terra marginal ali. Mas, na prática, o que está acontecendo ali, eu acho que é uma combinação de duas coisas. De um lado, você tem esse uso do solo super ineficiente, com muito gado, né, ali, baixíssima produtividade, mas que aquela terra já está aberta naquela pastagem, né? E, de outro lado, você tem um produtor entrando com soja. Soja é um negócio caro, intensivo em capital, intensivo em trabalho, né? Então, tem uma ideia famosa, uma das muitas ideias famosas do Robert Lucas, é essa ideia do span of control, que você tem basicamente um empreendedor. Você tem um empreendedor, você tem a capacidade daquele empreendedor de gerenciar uma empresa, e você pode pensar a fazenda como empresa, é meio que limitada, porque ele é um só, né? Então, assim, eu consigo controlar até uma fazenda de 2.000 hectares, 3.000 hectares, então eu posso ser um ótimo. Então, assim, isso gera uma certa limitação, tanto do lado de trabalho quanto do lado de capital. Fazer cultivo de soja é caro. Então, assim, na realidade, não é que na hora que a produtividade da soja aumenta, dá para o cara continuar fazendo pecuária extensiva e intensificar a soja. Ele tem que meio que escolher. Você que tem alguma fricção ali, seja do lado do trabalho, seja do lado do capital, que faz o cara escolher, e na hora que ele escolhe diminuir a área de gado e aumentar a área de soja, ou seja, essa expansão da agricultura não pressionou o desmatamento. Obviamente, quando eu estava olhando para esse problema, eu estava olhando ali para os anos 70, 80, quando foi essa primeira expansão da soja no centro-oeste brasileiro. E eu estava olhando para a dinâmica do que estava acontecendo no Cerrado. Então, mas isso acho que motivou um conjunto de trabalhos, alguns meus, outros de outros pesquisadores também, lá do Climate Policy Initiative, para olhar para outros processos de intensificação da agricultura e para tentar entender se esses processos de intensificação da agricultura, eles estavam gerando, de certa forma, uma pressão sobre o desmatamento. Então, assim, eu tenho colegas, por exemplo, tem um trabalho muito legal do Dimitri Sherman, que foi um pesquisador do CPI, junto com o Juliano Assunção, junto com o Mushfiq Mobarak, que é um pesquisador de Yale, que eles ainda está em working paper, mas que eles olham para o processo de eletrificação rural e como que isso afeta o desmatamento. Tem um trabalho da Priscila Souza, que também é pesquisadora do CPI, com o Breno Pietrati, que é um pesquisador do Environmental Defense Fund, olhando para a entrada da cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul, e o que acontece com a cobertura florestal, e todos esses trabalhos, eles chegam a uma conclusão um pouco parecida, que é a conclusão, olha, quando você tem esse processo de intensificação da agricultura no Brasil, ele não necessariamente gera desmatamento. Ou ele é neutro do ponto de vista de desmatamento, ou em alguns casos, até diminui a quantidade de terra sendo utilizada, ou seja, você acaba poupando terra e aumentando relativamente a área de florestas. Como que a gente chega nisso para o contexto da Amazônia, né, que eu acho que é onde a pressão ambiental está um pouco mais forte, a gente se preocupa mais com isso. Eu tenho um trabalho também que olha para um tipo de choque muito específico, um choque de curto prazo, que é um trabalho que olha para como choques de preço relativo de soja em relação a gado, eles afetam o desmatamento na região do Tapajós. A região do Tapajós é uma bacia de mais ou menos uns 80 municípios, cobrindo desde o norte do Mato Grosso até o meio oeste do Pará, em que ali eu acho que se concentra o grosso da fronteira da soja no Brasil, pelo menos uma das fronteiras importantes. E o que a gente vê ali é exatamente a mesma história. Então, assim, essa não parece ser uma história específica do Cerrado, do Brasil inteiro, e que não está na Amazônia. Ali, quando você vê
quando aumenta o preço relativo da soja em relação à carne, você tem entrada de produtor de soja, ou seja, você tem conversão de área de gado em área de soja. E como esse processo você acaba demandando mais capital, mais trabalho, você acaba aumentando o preço do capital do trabalho localmente, e você acaba o quê? Expulsando alguns produtores menos eficientes de gado e acaba poupando um pouco de terra. Obviamente, e aí eu acho que, por que eu estou falando desse trabalho nesse momento? Porque eu acho que esse trabalho, eu acho que ele cria um link muito legal para a gente pensar outras questões relacionadas a essa economia do desmatamento, que eu acho que o grosso do que eu faço hoje é um pouco de pensar quais são os incentivos econômicos que as pessoas têm para desmatar, tá? E eu acho que ele cria porque ele fala, olha, no curto prazo, pelo menos, eu tenho essa mecânica em que eu tenho esse processo em que quando eu expando uma atividade mais intensiva em capital, intensiva em trabalho, intensiva em tecnologia, eu tendo a poupar a terra na Amazônia. Isso aparece em várias formas nos dados, isso aparece nesse trabalho específico. Agora, uma preocupação que se tem, e que eu acho que é muito mais uma questão de pesquisa do que algo que a gente tem respondido, é que nesse processo que eu descrevi para você, né, ou seja, o que aconteceu? Aumentou o preço relativo da soja. Você pode imaginar o preço, mas poderia ser um outro choque, né? Poderia ser um choque de tecnologia, um choque de preços, alguma coisa que tornou a soja relativamente mais atraente para o produtor em relação à pecuária. Ou você pode pensar soja, você pode pensar qualquer coisa que seja mais intensiva em tecnologia, trabalho e capital do que a pecuária, que é super baixa intensividade nessas três dimensões. Esse tipo de choque, quando você converte terra de pastagem para algo mais intensivo, você tem esse processo de intensificação, ele, em geral, ele está associado ao aumento da renda local, mas ele também está associado a esse processo de você estar demandando mais trabalho, mais capital, então você vai ter menos incentivo para aquele produtor marginal que está abrindo a floresta lá para transformar em gado, para ele trazer. Então, localmente, você tem esse benefício, essa externalidade ambiental. Acontece que uma preocupação mas esse produtor marginal de gado, esse cara que deixa de desmatar no município porque deixou de ficar tão barato, deixou de ficar, a estrutura econômica ali não vale mais a pena, será que ele está indo mais para a fronteira ainda para desmatar? Ou seja, será que teria essa externalidade espacial? Eu acho que a grande questão de pesquisa que se coloca hoje para quem está trabalhando com essa dimensão é essa. Olha, será que tem esse processo de, quando eu tenho intensificação no local, ok, eu tenho benefícios ambientais, mas será que isso está movendo o desmatamento mais ainda para dentro da floresta? E assim, você pode imaginar como qualquer pergunta em economia que envolve estimar externalidades, é uma pergunta super difícil de ser respondida. Especialmente se você pensar assim, você estimar externalidades num contexto que você consegue eventualmente manipular um tratamento, um controle, ou seja, imagina um contexto em que eu tenho um experimento, um RCT, já é super difícil, imagina isso num contexto em que a gente está com dados observacionais. A maneira como eu tenho movido para tentar olhar para esse problema é tentar colocar um pouco mais de estrutura no problema e tentar entender se tem alguma externalidade espacial utilizando um modelo econômico, utilizando alguma forma em que a gente consiga estimar a conexão entre regiões. Então, o que eu faço? Eu tenho um trabalho em progresso com 2 pesquisadores da Universidade de Chicago, que a gente olha para um tipo diferente de choque de preço, basicamente choques de comércio internacional. Ou seja, basicamente a pergunta que a gente se faz ali é o que acontece quando aumenta a demanda internacional por produtos que o Brasil produz. E a gente tenta estimar tanto o efeito direto, que seria a contraparte disso que eu falei, ou seja, aumentou a demanda por soja do que o Brasil produz, né? O que está acontecendo com o uso da terra nos lugares que produzem soja. E os efeitos indiretos. Tudo bem, mas, ok, será que nesse lugar, eventualmente, está tendo um efeito positivo ou negativo sobre desmatamento, mas será que tem um efeito no entorno, em lugares que estão conectados via mercado de trabalho, via mercado de terra, via mercado de produto, com aqueles locais? Então a gente tenta medir isso de diferentes formas, utilizando a infraestrutura de transporte, e os resultados ultra preliminares que a gente tem são mais ou menos na mesma direção dos efeitos diretos. Assim, você não encontra muito efeito, ou seja, subiu a demanda por soja que o Brasil produz, não tem muito efeito sobre o desmatamento ali, mas eu acho que essa é uma mensagem importante, parece ter alguma externalidade, ou seja,
parece que o entorno daqueles locais que estão crescendo por produção de soja, etc., estão desmatando mais. Ou seja, parece que tem um pouco desse efeito de deslocamento do desmatamento mais para a fronteira. A gente ainda não sabe por quê, é uma questão super em aberto, mas eu acho que é onde a gente está tentando entender um pouquinho para onde que está indo esse desmatamento. Então, assim, quando você olha para essa dinâmica de uso de solo e como que a agricultura afeta, você tem meio que essa coisa múltipla. De um lado, você tem um processo super interessante em que a intensificação da agricultura não parece gerar mais desmatamento ao nível local, mas existe uma possibilidade que isso esteja deslocando o desmatamento para regiões mais remotas que estão, de alguma forma, conectadas com aquela região. Perfeito. Professor, eu fiquei com uma dúvida específica sobre esse ponto. Você estava falando da questão de como um choque de preço na soja acabou que diminuiu o desmatamento. Isso ocorre só quando aumenta o preço da soja? Se o preço baixar, o efeito é inverso? Você já vai o efeito é inverso. O efeito é inverso. Basicamente, o tipo de dado que a gente usa, a gente cria um índice de preço relativo entre carne e soja. Então, quando o índice sobe, né, você tem queda do desmatamento ao nível local. Quando esse índice desce, você tem um aumento do desmatamento ao nível local. E aí o driver dessa história é exatamente esse processo de conversão. Você vai ter um conjunto de produtores ali que eles estão quase o tempo inteiro resolvendo, olha, quanto que eu vou ter das minhas terras em gado, em soja, olhando meio que para os preços. São produtores que fazem as duas coisas, então tem alguma margem para escolher no curto prazo. E à medida que eles vão mexer nessa escolha, eles vão mexendo na estrutura da economia local em termos de preços, principalmente de trabalho, demanda por trabalho. Por exemplo, soja é muito mais intensiva em trabalho do que a pecuária, demanda por capital, muito mais intensiva em capital, e isso vai mexer no mercado local e acaba tendo efeito sobre os caras que fazem só gado, aqueles caras que fazem só pecuária, são produtores mais marginais e menos sofisticados. E aí eu acho que um pouco da história desse outro artigo que eu estou falando é que parece que tem algum efeito desses produtores menos sofisticados acabarem indo procurar um lugar em que a terra está mais barata, as condições econômicas estão um pouco melhores para fazer essa atividade de baixa produtividade. Então, eu acho que, assim, se tivesse que resumir essa história, de um lado tem essa história interessante que a intensificação no Brasil, o ganho de produtividade não parece ser inimigo da cobertura florestal, mas tem uma questão que você se preocupa com essas regiões marginais. À medida que você vai intensificando a agricultura em várias regiões, o que isso está empurrando de produção de gado para dentro da Amazônia? Por isso que você precisa de políticas de comando e controle e várias outras coisas para controlar o desmatamento. Mas eu acho que é importante ressaltar aqui, assim, esse é um tema super aberto em termos de pesquisa. De um lado, porque diferentes contextos podem gerar diferentes resultados, e de outro, porque essa questão dessas externalidades ainda é pouco estudada. Então, assim, eu estou começando a estudar isso, outros pesquisadores também, mas eu acho que, assim, esse é um tema de um debate super intenso, até com outras ciências. Tem outros pesquisadores de outros backgrounds olhando para isso também. Certo. Professor, eu vou pegar um outro ponto aí da sua fala, que eu achei bem legal que você falou, que é a questão, os ganhos de produtividade não parecem afetar o desmatamento. Isso acaba que é meio que algo que é meio contra-intuitivo para muitas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam, se eu preciso produzir mais, então eu vou ter que desmatar mais, como se fosse uma relação linear, assim. Como é para trazer essa discussão de algo que é contra-intuitivo para tantas pessoas, para que haja essa diminuição de desmatamento? Trazer essa discussão com base, assim, é algo difícil? Como é que é esse processo para vocês pesquisadores sobre isso? Eu acho que a gente, assim, acho que é isso. O desafio, quando os resultados são contra-intuitivos, é que eles se tornam, ao mesmo tempo que eles se tornam mais interessantes, né, é mais difícil de você convencer as pessoas deles. Então, assim, nesse caso específico, por exemplo, o que você precisa para racionalizar um resultado desse dentro de um modelo econômico? Você precisa de alguma fricção. Porque, então, assim, vamos pensar no modelo econômico de microeconomia 1, que eu tenho ali um produtor, produz diferentes produtos com diferentes insumos, todos com um mercado competitivo. Esse produtor, na realidade, o que ele vai fazer, assim, em cada linha de produção dele, né, ou seja, imagina, vamos trazer isso para a agricultura, um sujeito que faz um pouco de pecuária, um pouco de cultivos temporários, soja, cana, milho, alguma coisa. Cana é semi-permanente, mas, enfim,
Mas ele vai olhar para os preços, para a tecnologia, para os preços dos insumos, e é como se assim, se você não tiver nenhuma fricção no mercado, ele vai definir separadamente quanto de terra que ele vai demandar para fazer pecuária, quanto de terra que ele vai demandar para fazer, por exemplo, agricultura, né, para plantar de lavoura. Então, o que você precisa para racionalizar esse resultado? Você precisa de alguma fricção que gere alguma conexão entre essas escolhas. E aí, quais são as fricções possíveis, né? Uma fricção, primeira, é a restrição a crédito, ou seja, você imaginar o produtor, talvez ele é limitado na quantidade de capital que ele consegue levantar para colocar no negócio dele. Ele tem um empréstimo no Banco do Brasil, ele tem uma quantidade de capital próprio, mas ele tem um topo do limite de crédito dele no Banco do Brasil, o capital próprio dele tem. Então, quando você tiver uma restrição de crédito, é como se eu tivesse um montante de dinheiro fixo em que eu tenho que alocar entre as minhas diferentes atividades. E aí, na hora que existe isso, vai surgir uma conexão entre o tanto de dinheiro que eu estou gastando, por exemplo, para abrir floresta na pecuária, para expandir minha produção de gado, e o tanto de dinheiro que eu estou gastando para comprar máquina, ou preparar solo, ou fertilizar o solo para fazer soja. E aí, na hora que o retorno relativo da agricultura subir em relação ao da pecuária, eu vou ter que tirar recursos dessa atividade que é, por exemplo, desmatar, para colocar recurso em máquina, em equipamento, etc. Então, você precisa de uma fricção, ou seja, um modelo de micro 1, de produção com competição perfeita, não vai te ajudar a racionalizar isso. Você precisa desse tipo de fricção de capital, por exemplo. Uma das coisas que é muito interessante, que eu mostro nesse meu primeiro trabalho, que eu olhava lá para a expansão da soja no Cerrado e para o uso do solo ali, é que a gente tem dados do censo agropecuário que eu fui digitalizando, parte na mão, parte eu consegui um dinheiro de pesquisa para alguém digitalizar, etc., em que a gente tem o gasto com o capital da fazenda bem em detalhe. E a gente vê que nessas regiões, nesses municípios que são mais propícios para cultivar soja no centro-oeste, ao mesmo tempo que a soja estava entrando, o gasto com o capital estava subindo muito, e a expansão e a área de pecuária estava descendo. Ou seja, na realidade, o cara é consistente com essa história, que, olha, na hora que a soja ficou mais interessante para o produtor, ele teve que colocar o capital dele, ao invés de abrir terra nova, ele teve que colocar para comprar capital, para comprar a máquina. Essa é uma fricção. Outra fricção pode vir do mercado de trabalho, que é aquela ideia de span of control do Lucas, que eu te falei, ou seja, às vezes o cara, o dono da fazenda, ele consegue ter uma fazenda de 5 mil hectares, no máximo, ele não consegue gerenciar nada maior do que isso. E aí, na hora que surge um choque, ele tem que escolher. E aí, ou seja, você cria de novo uma relação entre esses dois mercados. Mas, de novo, essa é a ideia. Não é uma coisa absolutamente intuitiva, é uma coisa que você tem que sair do modelo de competição perfeita, em que, na realidade, a escolha dele do que vai fazer de pecuária e de agricultura seriam totalmente separáveis, e ir para um modelo que existe alguma conexão. Agora, uma coisa que é interessante disso é que tem uma literatura não utilizando só dados brasileiros, mas assim, experimentos em outros contextos. Então, tem um artigo relativamente recente de 2 pesquisadores, um está na Universidade de San Diego, na Universidade da Califórnia em San Diego, e o outro está na San Diego State University, ou seja, Universidade do Estado da Califórnia em San Diego, que eles olham, eu acho que é para dados do Malawi, olhando para a relação entre ganho de produtividade e desmatamento, e encontram exatamente o que a gente encontra no Brasil, e eles racionalizam da mesma forma, ou seja, tem alguma fricção nesse mercado. Então, assim, por mais que seja contraintuitivo, não parece ser algo absolutamente específico da realidade brasileira, pelo contrário, parece surgir em diferentes contextos. Então, e eu acho que isso também ilustra essa questão que você levantou, que eu acho que é bem importante, conta um pouquinho de como que a gente vai consolidando evidência num tema, né? Eu acho que se fosse só o meu trabalho nisso, quando eu estava lá em 2015, quando eu escrevi meu primeiro trabalho sobre isso, eu falava, putz, é um trabalho, pode ser um ponto que indica aquilo. Mas à medida que surgiu um trabalho parecido falando da eletrificação, um trabalho falando de um choque de preços, outro trabalho falando da expansão da cana-de-açúcar no Mato Grosso, esse trabalho em outros contextos, né, que eu acabei de citar, num contexto que não é o Brasil, você começa a ficar mais confiante que esse tipo de mecanismo que geraria essa relação parece ser um mecanismo relevante nos dados. Então, eu acho que a maneira, assim, conhecimento, principalmente em economia, em que nunca a gente tem
quase nunca a gente tem um contexto perfeito para estudar as coisas, raramente a gente tem um experimento, a gente tem, eu acho que o conhecimento se constrói isso, pecinha a pecinha, você vai acumulando conhecimento sobre o tema e ali você consegue criar uma narrativa e aprender um pouco com esses processos. Mas, de novo, apesar desses efeitos, a gente se preocupa com essas externalidades para outras regiões. Então, assim, não é que tudo são flores, eu acho que assim, ainda tem muito caminho em termos de pesquisa para a gente entender, para usar um jargão da nossa profissão, o efeito de equilíbrio geral dessa história inteira. O que a gente está falando é que equilíbrio parcial tem esse caminho legal. E aí eu acho que também a gente pode conectar com outras questões da minha pesquisa. Não é simplesmente que a única coisa que a gente se interessa sobre a agricultura é como que a agricultura vai afetar o desmatamento, né? Então, acho que a agricultura, isso é legal, se você olha para o mapa por exemplo, você olha para emissões de gases de efeito estufa do Brasil, você está falando que mais ou menos assim, metade disso, ou um pouco mais, um pouco menos, tá vindo do que a gente chama de mudança de uso da terra, que é basicamente esse processo de conversão de florestas em alguma outra coisa, predominantemente pastagem. Então, assim, isso é o grosso, é por isso que o mundo se preocupa tanto com o desmatamento no Brasil, porque isso é metade das nossas emissões. Também, assim, se colocar isso em contexto, é 1/6 da emissão americana, então, isso é muita coisa, não é pouca coisa. Então, assim, seja para os compromissos internacionais do Brasil, seja para pensar a mudança climática de maneira agregada, isso é super relevante. Mas a agricultura em si é uma atividade que emite muito gás carbônico. Então, você olha para o mapa de emissões do Brasil, mais ou menos os outros 20% a 25% estão vindo só da atividade da agricultura em si. Por quê? Porque a agricultura emite, seja gastando combustível, seja porque o gado, pelo processo entéricos lá, vai emitir gases de efeito estufa, seja porque vai gastar combustível, você vai gastar fertilizantes, que são fertilizantes que a produção deles emite bastante gases de efeito estufa. Então, uma outra preocupação que você tem, que é associada a essa preocupação só da mudança do uso do solo na agricultura, pensando só aqui no contexto de emissões, tá? Essa preocupação, assim, será que a gente consegue fazer a agricultura emitir menos? Então, de certa forma, se você colocar o problema da agricultura, você tem um problema que é o problema da gente aumentar a produtividade, garantir que a agricultura não entre em novas áreas, e você tem o problema de reduzir as emissões na própria agricultura, né? E aí eu tenho um trabalho recente, que eu acho que é super interessante sobre isso, que é assim, a nossa preocupação aqui é, então, assim, tem um conjunto de técnicas na agricultura, e eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar disso. Fred, você tá aí? Porque aqui travou um pouquinho. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo você perfeitamente. Tá. Tô sim. Não, ótimo. Não, é porque aqui deu uma travadinha, mas foi meu computador, então. Mas, assim, tem um conjunto de tecnologias que são tecnologias que as pessoas chamam de tecnologias sustentáveis, né? Ou agricultura de baixo carbono, que são práticas agrícolas que emitem a emissão dentro da fazenda. Aqui a gente não está mais falando de, olha, a expansão das fazendas vai gerar desmatamento. Não, a gente está falando, cara, o que está acontecendo dentro da fazenda? Será que eu tenho um conjunto de tecnologias aqui que a gente consegue diminuir as emissões? E, de novo, isso é parte relevante do problema, porque se metade das nossas emissões estão nessa questão de desmatamento, tem ali 20%, 25% que estão na agricultura. Então, é uma parte relevante do portfólio de emissões do Brasil, ou seja, do que a gente se preocupa. E, de fato, tem um esforço enorme da gente expandir essas tecnologias sustentáveis na agricultura. E eu acho que tem um trabalho recente que eu fiz, que é particularmente interessante, com colegas no Banco Mundial e também no governo brasileiro, universidades nos Estados Unidos, em que a gente olhou para um desses problemas, que é o problema de degradação de pastagem. E, de novo, eu já vou me repetir aqui algumas vezes, porque eu acho que essa talvez a coisa mais relevante do Brasil, é que assim, a gente tem muita pastagem de baixíssima produtividade, e uma das coisas que essas pastagens de baixa produtividade têm, elas têm um grau de degradação muito grande. Eu acho que, assim, nessa época de quarentena, ninguém está podendo viajar muito, mas se alguém pegar o carro e entrar pelo interior do Brasil, você vai ver pastagem degradada, com muito cupim em cima, pouca cobertura vegetal. Isso é muito comum na nossa paisagem. E a preocupação é que olha, como que eu faço os agricultores a restaurarem as pastagens deles?
Porque quando eles fazem restauro das pastagens, eles vão ter uma série de benefícios ambientais. Aquela pastagem ela vai absorver mais carbono, porque ela vai ter uma cobertura, uma massa vegetal maior. Você também assim, vai aumentar a produtividade dela, então que vai reduzir a produtividade de áreas, o pisoteamento do gado em áreas próximas, então vai ter uma externalidade ali na pastagem não degradada que ele tem. Então, assim, tem várias consequências ambientais positivas. E o desafio é que você fala, como que você faz os agricultores, os pecuaristas, no caso, né, a adotarem esse tipo de técnicas. Eu acho que um diagnóstico que tem, que eu acho que é um desses diagnósticos muito comuns quando você está pensando em problemas de adoção de tecnologia, em geral você pensa em duas classes de questões. Você pensa na questão, as pessoas não têm dinheiro, ou seja, para adotar a nova tecnologia, a tecnologia é melhor, mas as pessoas não têm dinheiro, que é a restrição de crédito, que eu até falei um pouquinho, né, de como que ela ajudaria a explicar os resultados que a gente tem na coisa de agricultura e desmatamento, mas você tem o outro lado, que é esse lado de informação. Às vezes falta informação para as pessoas de como fazer aquilo. E principalmente se você imagina a pecuária no Brasil, que é pouco profissional, etc., né? Muitas vezes a pecuária é a segunda atividade de uma pessoa que tem uma pessoa de classe alta, né? Um médico, um advogado, um engenheiro, um pequeno empresário bem-sucedido. Muitas vezes tem uma fazenda, tem alguma atividade, assim, o que é aquilo, como que você gera produtividade nesse tipo de contexto. Então, o que foi feito foi um experimento o experimento envolveu mais de 2.000 pecuaristas de vários estados do Cerrado brasileiro, tá? Então, Minas, Goiás, Mato Grosso, tem também Piauí, Tocantins, Maranhão, e foi feito 2 tipos de tentativa de dar informação para esses agricultores. A primeira tentativa foi falar, olha, aqui a gente vai fazer uma intervenção que a gente vai te dar um curso. Então, você sorteou os produtores para receberem um curso, o outro não, sobre essa tecnologia. Era um curso presencial, 56 horas, 4 módulos, que informar sobre a tecnologia. Mas, enfim, todo mundo aqui, por exemplo, já fez um curso de uma coisa relativamente prática, tipo econometria. Você não aprende até na hora que você abrir um banco de dados e rodar uma regressão. Então, imagina na agricultura, que é uma coisa muito mais prática do que a gente está falando aqui, né, de um curso de econometria, de um curso de uma disciplina mais prática no nosso campo da ciência econômica. Então, outra coisa que eles fizeram foi pegar um subconjunto desses produtores que tinham recebido o curso, e para eles ofertar assim, assistência técnica na propriedade. Um técnico que tinha sido treinado para fazer aquilo, ia na propriedade do agricultor e ia ajudar a ver, com várias visitas mensais ao longo de 2 anos, como fazer esse restauro de pastagem, adotar técnicas mais sustentáveis. Isso é interessante porque assim, isso se insere meio que em 2 dimensões desse debate sobre como dar informação. De um lado, tem muita evidência falando que, eventualmente, colocar um técnico na propriedade pode ser uma maneira muito cara de dar extensão, talvez você tenha que usar maneiras mais baratas, tecnologias da informação, etc, etc. O que a gente aprendeu nesse contexto específico foi o oposto. Na realidade, você dá só o curso, não ajudou muito o agricultor, mas quando você dá o curso combinado à assistência técnica, você tem não só um aumento do restauro de pastagens nas propriedades, como um conjunto de mudanças de práticas agrícolas, seja de conservação de solo, de gerenciamento e até no uso de máquinas, que mostram que os agricultores estão realmente reformatando o trabalho deles ao receberem essa informação. O que é curioso que são agricultores, os produtores que estão nesse contexto, são produtores médios, vários deles, uma proporção grande, têm outras ocupações, então, assim, não é um cara que necessariamente depende daquela renda para aquilo, mas mesmo assim, quando ele recebe informação, ele adota as práticas, e mais que isso, ele gasta dinheiro, ele começa a gastar mais com máquina, gastar mais com fertilizantes, e ele recebe um aumento de produtividade substantivo. Então, acho que é super interessante, que mostra a necessidade de, talvez, pelo menos em algumas dimensões, para você estimular a adoção de práticas agrícolas que são mais sustentáveis, emitem menos carbono, etc. Então, a gente faz uma continha lá em algum momento, por exemplo, para cada real gasto no programa, só a economia em termos de aumento de absorção de carbono por aquelas fazendas recupera 30 centavos do que foi feito ali.
Então, assim, só esse lado ambiental mais direto, fora os benefícios econômicos. Mas, assim, chama a atenção que para você estimular uma agricultura mais sustentável e que gere menos danos ambientais, principalmente, e que emita menos carbono, você precisa de investir um pouquinho na informação. Parece que essa é uma restrição real importante para a gente. Eu acho que o que é interessante nisso é que, se você olha para os dados agregados no Brasil, você está há 20 anos sem conseguir aumentar a produtividade de pastagem, praticamente. Nos últimos 10 anos, então, entre 2006 e 2017, que se dão os dois censos que a gente tem, não teve efeito nenhum. E a gente achou nessa intervenção uma maneira que você aumenta em 2 anos 25% a produtividade dessas fazendas, ou seja, um efeito super robusto, super grande. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente encontra nessa outra dimensão, né, nessa agenda de pesquisa que inclui não só os efeitos da agricultura sobre o desmatamento, mas também os efeitos de diferentes práticas agrícolas sobre as emissões na agricultura. Professor, realmente uma grande aula que você deu aqui. É massa porque às vezes a gente não tem ideia nenhuma sobre um tema específico, tipo essa coisa da soja, tipo, eu mesmo não tinha ideia sobre isso, você acaba aprendendo muito com essa tipo de conversa. Então isso foi incrível, eu quero agradecer a sua presença, eu adorei a conversa, você conseguiu falar de coisas muito importantes da sua pesquisa. Se você tiver alguma coisa a mais para comentar, porque nosso tempo está acabando também, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu realmente saio daqui com a outra noção sobre esse tema, muito legal. Bom, obrigado, Fred. Eu acho que foi super legal participar da live, minha primeira live, então espero que tenha funcionado minimamente. Nesse ano e pouco aí, a gente se acostumou a gravar aula, a dar aula, mas fazer live realmente é uma coisa nova. Eu acho que é isso, assim, quem quiser aprender mais sobre a minha pesquisa, sobre economia do meio ambiente, eu acho que manda e-mail para a gente no CPI, tenta interagir com a gente. Eu acho que a gente tem tido um sucesso muito grande em interagir com os alunos da graduação, do mestrado e do doutorado, não só da PUC, mas de outras universidades, principalmente do Rio, mas acho que mais e mais a gente se acostumando a trabalhar remotamente de outras universidades. Então, quem tiver interesse sobre o tema de economia do meio ambiente, fala com a gente. E eu acho que, e fora isso, acho que assim, ressaltar uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu levo na minha pesquisa, que eu acho que a economia tem eu acho que isso que eu faço, esse meu tema de pesquisa, que é agricultura e meio ambiente, tem um pouco disso, sim. Em economia, acho que a gente estuda muito economia, mas a gente acaba aprendendo sobre outras áreas. Então, assim, essa interdisciplinaridade, que é uma coisa que nós, economistas, às vezes somos acusados de não termos muito, mas eu acho que é super legal, eu acho que é uma coisa super interessante de quem entra nessa área de meio ambiente. E também eu acho que, assim, qualquer coisa que vocês imaginarem sobre agricultura, desmatamento, tiverem dúvidas, eu acho que questões podem me mandar, fácil de me achar no Twitter, então só mandarem mensagem, DMs abertas. Perfeito. Então, galera, estamos aqui finalizando essa live. Sigam a gente aqui no Twitter para mais conteúdo. Em breve vamos ter mais lives pela frente aí. Então, sigam o professor Arthur Braga no Twitter, conteúdo de muita qualidade também, para acompanhar tudo sobre meio ambiente, agricultura e mais, todo o seu trabalho. Então, é isso. Agradecer demais mais uma vez a você, professor, e tamo junto. Boa noite.